temos um personagem importante nessa história, que é a Dona Vera. Ela é moradora do município de Sobral, tem aproximadamente 35 anos, é filha de agricultores e durante a sua experiência de infância, estudante, ela foi matriculada e vivenciou toda a sua experiência na rede pública municipal de ensino. Ela estudou durante a década de 90 e hoje, mais de 35 anos depois, ela faz parte de um grupo de ex-alunos que vivenciaram uma experiência que o município atravessou. E para representar um pouco essa experiência, eu tive muita sorte, porque um fotógrafo, há 28 anos atrás, esteve de frente à escola em que a Vera estudava e ele tirou uma fotografia da escola. E o que é que essa foto representa? Ela representa a condição da educação pública do município nessa época. Boa parte das escolas não tinham uma infraestrutura adequada. Além disso, faltavam recursos básicos para garantir as boas condições de aprendizagem dos alunos, como, por exemplo, carteiras, material escolar. A merenda escolar não chegava com regularidade, faltavam rotas de transporte escolar, mas além dessa infraestrutura física, outros elementos muito importantes caracterizavam um cenário grave da qualidade educacional que o município atravessava, como, por exemplo, uma alta taxa de analfabetismo escolar. As crianças passavam dos 6, 7 anos de idade, cursavam o primeiro e o segundo ano, chegavam ao terceiro ano dos anos iniciais, sem saber ler e escrever. Outro desafio também era a alta taxa de abandono. Muitas vezes as crianças acabavam abandonando a escola para se unirem aos seus pais, irem trabalhar na roça, para terem condições de garantir uma subsistência um pouco mais digna à sua família, e isso causava um sério problema que ainda hoje nós temos no nosso país, e é um desafio para os líderes na área da educação pública, que é a elevada taxa de distorção idade-série. Então você chega em uma determinada escola pública, em uma série, você tem ali, por exemplo, crianças de faixa etária diferente. E não é culpa da criança, não é indisciplina dela ou a incapacidade dela progredir na idade correta. Há uma retenção dessa criança por responsabilidade da ineficiência do sistema, que retém ela não consegue progredir na série correta pelas faltas de condições de aprendizado cognitivo. O outro desafio também muito forte ainda hoje no nosso país é a chamada multisseriação. Muitos municípios e cidades, e aqui eu não incluo só do norte e nordeste, ainda se deparam com escolas onde no mesmo espaço físico, para um mesmo professor, eu tenho 2, 3, 4 turmas diferentes, porque faltam profissionais suficientes para atender aquele conjunto de alunos, ou porque não há espaço físico para criar uma organização regular de séries, de níveis. E muitos outros problemas: alta taxa de analfabetismo, abandono escolar e evasão, multisseriação, falta de professores. Assim foi a experiência em 1996, que a Vera teve como aluna da Rede Pública Municipal de Educação de uma cidade nordestina do estado do Ceará, a 240 quilômetros da capital. O fato é que, no final desse ano, de 1996, acontece um evento importante, uma eleição municipal. E um grupo político que há muito tempo estava na gestão pública e perpetuava esse modelo de ineficiência da qualidade do serviço público, concorreu mais uma vez à eleição com a expectativa de permanecer no poder, um grupo economicamente poderoso, só que concorreu contra um grupo de jovens que eram filhos da cidade, tiveram a oportunidade de estudar na capital, fizeram direito, medicina, engenharia,
e eram muito indignados, tristes com a condição que a população mais pobre da cidade, onde eles tinham nascido, viviam. Então eles resolveram se unir, se juntar e concorrer ao processo eleitoral. Depois de uma eleição muito disputada, com um grupo mais poderoso economicamente, esses jovens, essa aliança, conseguem vencer por uma margem muito pequena o processo eleitoral. Dito isso, ao assumirem a gestão pública, eles elegem a educação como sendo a ferramenta de transformação do futuro da cidade, mesmo diante dos desafios que eles tinham. O fato é que 4 anos se passaram, e eu também tive a sorte do mesmo fotógrafo, 4 anos depois, ir para frente da escola da Vera e tirar novamente uma fotografia. Pelo nome da escola, vocês vão perceber que é exatamente a mesma, mas agora a escola estava transformada. Esses novos gestores reformaram todo o parque escolar, passaram a garantir a merenda escolar para as crianças, realizaram concurso público para professor, adquiriram tecnologia, carteira para as crianças sentarem, investiram em fardamento, deram todas as condições que eles acreditavam que as crianças eram capazes de aprender e se desenvolver dentro de um cenário diferente de falta de recurso e de sofrimento. O fato é que outro elemento nessa história é muito importante. As crianças que estavam nessa escola no ano de 1996 foram avaliadas sobre o nível de aprendizagem e alfabetização que elas tinham. E como já é sabido, boa parte delas chegavam aos 8, 9 anos de idade, nas séries finais do ensino fundamental dos anos iniciais, sem saber ler e escrever. 4 anos depois, com todo o investimento, com a melhoria da infraestrutura física dos prédios, com a aquisição de tecnologia da escola, com a contratação de profissionais, porque na escola de cima faltavam professores, com novos materiais, com merenda, com transporte funcionando, uma nova avaliação diagnóstica foi feita no aprendizado das crianças. E a expectativa era que, depois de todo o investimento, o nível de aprendizado das crianças também melhorasse. Essa nova avaliação foi feita na escola de baixo e o nível de aprendizado e de alfabetização era o mesmo. E aí veio uma grande frustração com os gestores, com o prefeito, com os secretários da época. E é uma frase muito recorrente nos dias atuais. Como é que pode eu investir tanto, adquirir tecnologia, melhorei a infraestrutura física, contratei os profissionais, remunerei com os melhores salários, tenho uma boa alimentação, tenho uns bons materiais, tenho um transporte de boa qualidade, e o nível de alfabetização, de aprendizagem das crianças não mudou, ou continuou o mesmo? Como é que eu posso investir tanto e não ver resultados? Essa é uma experiência muito recorrente, e à época, depois de ser feita essa pergunta, essa indagação, havia algo que não é perceptível aos olhos, mas que é extremamente importante e transformador para mudar a qualidade das políticas públicas, para conseguir promover uma transformação efetiva em uma organização, em um grupo, em uma instituição, seja ela do setor público e privado. É algo que não se enxerga com os olhos, é algo que não se pega com as mãos, mas que é fundamentalmente poderoso e transformador. Era necessário mudar o interior das pessoas, a visão sobre o que é uma educação pública de qualidade. Porque, obviamente, o prédio é muito importante, a valorização dos profissionais mais ainda, a alimentação de boa qualidade para crianças mais vulneráveis, o transporte escolar que permite que a criança chegue até a escola, uma boa infraestrutura física, novas metodologias e tecnologias em sala de aula, tudo isso é fundamental, é importante, é necessário, porém, não é suficiente. Se não houver uma mudança interna, de concepção, de visão,
do que é uma escola pública de qualidade. O que é uma educação que, de fato, transforma o futuro e a perspectiva de uma criança. E essa educação, ela passa por um compromisso. Essa educação é aquela que transforma através da garantia e do direito da aprendizagem. Então, à época, 4 anos depois, um novo desafio era posto, para além do que o recurso financeiro pode adquirir, para além do que os olhos podem ver. E aí se estabeleceu algumas metas claras, simples, objetivas, que garantiam o direito da aprendizagem das crianças. Definir de maneira clara e objetiva metas que garantam que, de fato, as crianças sejam capazes de, através da aprendizagem, transformar a sua vida e o seu futuro. Primeira meta, que toda criança, a partir então daquela data, seja alfabetizada na idade certa. E a idade correta e adequada para a criança se alfabetizar é aos 6 e 7 anos de idade, no primeiro e no segundo ano dos anos iniciais. Nenhuma criança, nunca mais, poderia ingressar no sistema público de ensino e sair desses níveis e atravessar essa idade sem saber ler e escrever. Outro desafio importante é que havia uma alta taxa de distorção idade-série. O sistema estava desequilibrado. As crianças que estavam avançando, ou por aprovação automática, ou sem aquela competência cognitiva, elas precisavam passar por programas, projetos e políticas de recomposição de aprendizagem, de recuperação de conteúdos, para que elas pudessem entrar num fluxo normal, natural, dentro da sua série. Então, ainda nos anos iniciais, do 3º ao 5º ano, promover políticas de correção de fluxo, de recomposição de aprendizagem e da garantia do desenvolvimento cognitivo, da excelência acadêmica do estudante. A terceira meta é compreender que todas as áreas do currículo são importantes, são fundamentais. Investir fortemente na proficiência em língua portuguesa e matemática é garantir que essa criança vai ler e interpretar bem um texto de história, de geografia, de literatura, de filosofia, de política, de ciências humanas ou ciências da natureza. E o quarto e último elemento é focar também na educação infantil. Essa modalidade, quando bem estimulada, garante a base para o que vai ser o processo de alfabetização, mas também protege socialmente a criança. Nós vivíamos altas taxas de mortalidade infantil, porque essa criança demorava a chegar na escola. Criou-se uma série de políticas para monitorar desde o período gestacional do bebê, para que quando a criança e a mãe vá até a maternidade para dar à luz, automaticamente o sistema já acolhe essa criança e vincule na rede pública de educação diretamente. Ela não pode passar nenhum dia fora da escola. Quanto mais cedo ela chegar na escola, menor é a probabilidade dela evadir, dela desistir de estudar. E melhores são as condições de segurança alimentar, de aprendizagem que ela vai ter. Por último, transformar essa experiência passa por alguns princípios, dentre eles, o fortalecimento da gestão escolar, onde, a partir de então, todos os diretores e coordenadores pedagógicos não passaram mais a ser indicação política, e sim realizarem processos seletivos, meritocráticos, independente dos seus posicionamentos ideológicos, o que vale é a capacidade técnica para ocupar cargos dentro da educação pública. Segundo elemento, qualificar e fortalecer o trabalho de sala de aula. E isso passa por uma política de capacitação e qualificação de professores. E o terceiro elemento, criar elementos de valorização dos profissionais do magistério, mas não por meio de benesses. A valorização a partir do resultado da aprendizagem dos estudantes. O que é que aconteceu, então, 28 anos depois? O município tinha, em 2005, uma nota 4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Dentre os mais de 5.558 municípios no Brasil, estava na posição 1.366. 2 anos depois, porque a avaliação é a cada 2 anos, em 2007, passou a um índice de 0 a 10, passou a ser 4,9. Em 2009,
subiu para 6,6, estando entre os 55 melhores municípios do Brasil. Avaliação continuada, formação de professores, foco na alfabetização, desenvolvimento, excelência acadêmica, independente da cor da pele, da condição econômica ou social, não é isso que determina se uma criança vai aprender ou não, e sim o nível da qualidade do ensino pela qual ela é submetida. 2 anos depois, em 2011, o índice sobe para 7,3, estando entre as 16 melhores redes públicas de educação do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação. Em 2013, 7,8, entre os 5 melhores municípios no Brasil, uma política de continuidade, mesmo com a mudança de prefeito, de secretário, uma continuidade e um fortalecimento das políticas que davam certo e um aprimoramento natural daquelas que eventualmente precisavam ser ajustadas. Em 2015, 8,8, passou a se tornar a melhor rede de educação pública no país. Em 2017, da escala de 0 a 10, 9,1, e na semana passada, divulgado pelo Ministério da Educação, através de uma coletiva pública de imprensa, o município obteve um índice de 9,6, passando a se consolidar como a melhor rede de educação pública do país. Só que a Vera, há 28 anos atrás, que esteve no início dessa mudança e não teve a oportunidade, hoje tem a Bruna, que é essa linda menina que está aqui na tela e que nesse momento participa conosco aqui. E ela traz um pouco da experiência de ser aluna dessa rede pública de educação e durante os últimos dias ter orgulhado a todos os professores, educadores, diretores, coordenadores, que são efetivamente os verdadeiros merecedores de todo o nosso reconhecimento e de toda a nossa homenagem. E ela esteve em todos os outdoors, cartazes da cidade, após a divulgação desse resultado. Uma demonstração de que é possível sim transformar e qualificar as políticas públicas em educação e dar oportunidade à filha da Vera, que é a Bruna, ter uma educação pública de boa qualidade. Muito obrigado.